Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos dar início ao estudo sobre os números decimais. Hoje nós iremos ver a primeira parte desse estudo dos números decimais. Inicialmente, vamos entender o que é o número decimal. A gente diz que o número decimal são números fracionários, números quebrados, que não são inteiros, que eles apresentam vírgula. E o que é que vem antes, o que é que vem depois da vírgula? Nós temos antes da vírgula, no caso aí desse exemplo, o 12, é a nossa parte inteira. E depois da vírgula, nós temos a nossa parte decimal. Então, de um lado da vírgula temos a parte inteira, que nesse caso aí é o 12, e do outro lado da vírgula temos a parte decimal, que nesse caso é o 85. Trouxe outros exemplos, como 4,3, o 4 é a parte inteira, o 3 a parte decimal. 2,1, o 2 é a parte inteira e o 1 é a parte decimal. 1,5, o 1 é a parte inteira e o 5 é a parte decimal. Dando continuidade, agora iremos falar sobre a leitura dos decimais. Como eu faço a leitura por extenso, como eu escrevo por extenso esses números. Se eu tenho 0,1, eu vou chamar de décimo. No segundo aí nós temos 4 décimos, depois um centésimo, depois 2 inteiros e um décimo. Mas como é que a gente sabe se é décimo, se é centésimo, se é milésimo? Observem essa imagem que vem posteriormente, essa agora. A parte que vem antes, da vírgula, é a nossa parte inteira. Então, nós só dizemos 53 inteiros. E depois vamos falar a parte decimal. Se tiver apenas um número depois da vírgula, eu chamo de décimo. Se tiver 2 números depois da vírgula, centésimo. Se tiver 3 números depois da vírgula, milésimo. 4 números depois da vírgula, décimos de milésimos. 5 números depois da vírgula, centésimos de milésimos. 6 números depois da vírgula, milésimos de milésimos. E o 7º número depois da vírgula, eu chamo de décimos de milonésimos. Tendo em vista isso que a gente acabou de ver, como é que a gente ia escrever por extenso os seguintes números? No item A, nós temos 5,08. Como é que eu escrevo esse número? O 5 que está antes da vírgula, eu chamo 5 inteiros. Então, esse número é 5 inteiros e 0,8. Tem quantos números depois da vírgula? Nós temos 2 números depois da vírgula. Quando nós temos 2 números depois da vírgula, nós chamamos de centésimo. Então, aí no item A, a gente tem 5 inteiros e 8 centésimos. No item B, nós temos o 15, que é a parte inteira, e então nós já falamos 15 inteiros. E nós temos 235 depois da vírgula. Nós temos 3 números depois da vírgula. Nós temos 3 casas decimais depois da vírgula. Quando eu tenho 3 números depois da vírgula, eu chamo de milésimo. Então, aí eu vou ter 15 inteiros e 235 milésimos. Agora, o item C, nós temos 0,018, nós não temos parte inteira. E depois da vírgula, nós temos 3 casas decimais. Nós temos 3 números depois da vírgula. Então, nós lemos como 18 milésimos. Dando continuidade, agora nós vamos falar de uma parte extremamente importante, que é quando nós fazemos a ligação entre números decimais e entre as frações. Como é que a gente já sabe como é que faz para uma fração virar número decimal? É só fazer a divisão. Se a divisão não for exata, a gente vai ter um resultado da divisão lá da fração, um número fracionário, um número com vírgula, quando a gente tem uma divisão não exata. Já aqui na parte de decimal para fração, já é outra forma. Vamos aprender passo a passo. No item A, nós temos 1,6. Como é que nós fazemos para 1,6 virar uma fração? Vamos observar.
da seguinte forma. Nosso primeiro exemplo é 1,6. Então, nosso item A é 1,6. O que é que vai acontecer? Como é que a gente faz para esse 1,6 virar uma fração? O primeiro passo é o seguinte: vocês irão escrever o número inteiro sem a vírgula. Se a gente fosse só escrever os números que tem aí, seria o 1 e o 6. Eu vou escrever o 1 e o 6 sem vírgula e vou colocar um traço embaixo. Esse 16 vai ser o nosso numerador. E quem é que vai ser nosso denominador? Eu sempre vou colocar o número 1 aqui embaixo e sempre vai ser na base 10. Ou o denominador vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000, ou vai ser 10.000. Sempre vai ser na base 10. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Um número depois da vírgula. Então, eu só acrescento 0. Então, 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10. Vamos observar agora os demais itens. Nós temos agora o item B, 0,131. Como é que a gente escreve ele na forma de fração? Nós temos o número no item B, 0,131. Como é que eu vou escrever ele? Na forma de fração. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro a gente escreve o número sem nenhuma vírgula, que nesse caso é 131. Eu coloco aqui o número sem nenhuma vírgula, que é o 131. Coloco o traço embaixo e coloco o número 1, como sempre. Agora eu vou observar quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, eu coloco aqui 3 zeros. Agora, dando continuidade, vamos para o item C. No item C, nós temos 3,2. Como é que nós escrevemos 3,2 na forma de fração? Seguindo o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Primeiro, a gente escreve um número sem nenhuma vírgula, que é o 32. Coloco o tracinho da fração e o número 1. E agora eu observo quantos números tem depois da vírgula. Um número. Então, eu só acrescento 0. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Tendo base com o que a gente estudou lá em frações, o que é que acontece? Quando a gente tem o numerador e o denominador, que possuem um divisor em comum, nós podemos simplificar nossas frações. O 16 e o 10 aqui no item A, eles têm algum divisor em comum? Sim. Como o 16 e o 10 são pares, os dois são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir em cima por 2 e posso dividir embaixo por 2. 16 dividido por 2, 8. 10 dividido por 2, 5. O 8 e o 5 não tem nem mais um divisor em comum, então eu paro a simplificação. Então, eu simplifiquei e descobri que 16 sobre 10 é a mesma coisa que 8 sobre 5. Vamos observar aqui agora. Nós temos o 131 e o 1000. Eles não têm nenhum divisor em comum, então eu não simplifico. Agora vamos observar aqui no item C. No item C nós temos 32 e o 10. 32 é o numerador e 10 é o denominador. Eles possuem algum divisor em comum? Sim, o 2. Então eu posso dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2. 32 dividido por 2, 16. 10 dividido por 2, 5. O 16 e o 5 não tem nenhum divisor em comum, então eu paro de simplificar. E o que foi que eu descobri? Que 32 sobre 10 é a mesma coisa que 16 sobre 5. Então, a gente viu como transformar número decimal em fração e nós também relembramos
a simplificação de fração. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós iremos falar sobre a equivalência de decimais. O que é essa equivalência? Quando eu estou falando de equivalência, eu estou falando de dois números decimais que possuem a mesma quantidade, que representam a mesma quantidade. Da mesma forma que a gente viu equivalência de frações nas nossas aulas anteriores. Então, dois números decimais são equivalentes quando eles representam a mesma coisa. Quando a gente vê que quando a gente transforma eles para frações, nós vemos que os dois representam a mesma porção, certo? Então, as frações equivalentes geram decimais equivalentes, que possuem o mesmo significado, representam a mesma coisa. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso às nossas aulas. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para que vocês possam acompanhar as nossas agendas digitais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!